Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, muito boa noite. Senhor presidente, recebemos informações que ontem, dia 29, terça-feira, o Diário Oficial do Estado fez a convocação de 30 mil professores da rede pública estadual. O senhor sabe que eu sou professor da rede pública estadual. São pessoas que foram concursadas e terão a sua atribuição de aula no próximo dia 5, próxima segunda-feira, 5 de maio. Bom, primeira coisa que eu quero aqui pontuar é que esse é um ano eleitoral e talvez isso tenha despertado no governador esse desejo de investir na educação. Afinal de contas, há tanto tempo que a população vem clamando, vem reclamando, vem, inclusive, entrando em contato com essa casa pelas faltas de professores de várias disciplinas na rede pública estadual. Basicamente, quase toda escola tem déficit de professores. Bom, antes tarde do que nunca, não é? É assim que diz o ditado. Mas, enfim, há essa convocação, então, no Diário Oficial. Para a nossa região de Campinas, 3.253 professores. Na verdade, ainda não será suficiente, porque o professor, a hora que ele vai assumir a aula, ele encontra com, às vezes, situações sem a menor possibilidade de ele lecionar. Isso ocorre com os médicos. Os médicos assumem e quando chegam lá no posto, lá na ponta, encontra o que ocorreu na Vila União essa semana, não é? 2 médicos acabam não querendo mais trabalhar no serviço público por causa da violência e outras coisas mais. Então, você tem um número grande de professores aqui, e na nossa região de Campinas, então, estão sendo convocados 3.523 professores que receberão, então, as aulas. A atribuição será no dia 5, mas, como nós sabemos, nem todos, obviamente, estarão atuando. Então, esse é o quadro do Estado. O Estado, mesmo ele abrindo mesmo convocando esses professores e atribuindo aula, nós ainda temos um quadro deficitário de professores. Agora, recentemente, nós tivemos também déficit aqui na cidade de Campinas. E alguns munícipes entraram em contato perguntando sobre algumas disciplinas que os seus filhos não estavam tendo aula. Bom, nós temos que fazer algumas análises importantes. E antes de eu responder a esses munícipes, eu solicitei à Secretaria da Educação, aqui de Campinas, através de requerimento aprovado aqui nessa casa, eu fiz 2 perguntas para a Secretaria da Educação. Primeiro, existe déficit de professores na rede municipal de ensino? Se positivo, qual o déficit? Por grupamento. E 2, existe déficit de professores da educação especial? Se positivo, qual a previsão para zerar o déficit? Então, essas foram as informações a pedido de munícipes que reclamavam que os seus filhos iam para a escola e não havia professor de algumas disciplinas na rede pública municipal. A rede pública estadual está um caos, essa é a pura realidade. Realmente, você encontra muitas escolas sem professores de várias disciplinas. Então, a Secretaria da Educação me respondeu aqui da seguinte maneira. No momento, o nosso quadro de professores PEB 1 e PEB 2, que é a educação infantil, os anos iniciais do ensino fundamental, não está deficitário, segundo a Secretaria da Educação, embora tenhamos lacunas temporárias e pontuais em função de afastamentos para exercício de outros cargos ou funções, licenças e outros direitos previstos na legislação correspondente. Nesses casos, lançamos mão de professores substitutos ou adjuntos. Já o quadro de professores PEB 3 está deficitário,
em alguns componentes curriculares, principalmente por não haver mais candidatos habilitados em concurso público para o ingresso, mas eventualmente pela inexistência de cargos vagos. Não é possível quantificar exatamente este déficit, já que a Lei 12.987 de 2007 prevê jornadas para o professor municipal de 15, 20, 24 ou 30 horas aulas semanais, que podem ser alteradas a cada ano, e mesmo durante o mesmo ano letivo, por necessidade da Secretaria Municipal de Educação, por questões de saúde, etc. Entretanto, se considerarmos a jornada docente média de 24 a 32 horas aulas, poderíamos estimar como necessários aproximadamente. Então, ele pontuou: disciplina, artes, professores para educação artística, artes, há um déficit de 14 professores. De língua inglesa, 7 professores. Educação física, 4 professores. Aí ela diz: ressaltamos, contudo, que trata-se aqui de uma estimativa, já que a maior dificuldade é que muitas das aulas a descoberta nas escolas são de aulas livres, em número diminuto, e que não compõem jornada, e, portanto, dificilmente são escolhidas nas sessões de atribuições. E na questão da educação especial, o nosso quadro de professores PEB 4 não está deficitário, graças à reorganização de blocos de atuação definida no planejamento do ano letivo. Entretanto, já foi solicitada à Secretaria Municipal de Educação a abertura de novos cargos de PEB 4, que serão fundamentais para a melhoria do atendimento oferecido pelas escolas aos alunos com deficiências. Então, essa é a resposta aqui da nossa rede municipal. Ela apresenta alguns quadros deficitários, especificamente artes, inglês e também educação física. Realmente, as reclamações que eu recebi foram dessas disciplinas. O aluno não tem aula de inglês, está faltando professor de inglês, está faltando professor de educação física, está faltando professor de artes. Realmente essa tem sido a reclamação que foi aqui diagnosticado e anotado. E estamos aguardando aqui ansiosamente que o Estado resolva o seu problema, convocando esse número enorme de professores para a educação pública da rede estadual. Então, na rede municipal, aparentemente, não há déficit de professores, pelo menos aparentemente. Na rede do Estado, do município, não haveria déficit. Na verdade, há sim, mas se ela pois que não há, eu vou acreditar aqui no relatório oficial e vou esperar, então, que as pessoas que estão me ouvindo entre em contato para nós analisarmos essa resposta oficial. Já no Estado, há tempos há déficit, há muito tempo há déficit, porque realmente é uma rede maior e há muito tempo não tem sido convocados os professores, e quando eles são convocados, na hora de você atribuir as aulas, dependendo do local, o professor nem aceita, não compensa, porque o salário é pequeno, a carga horária é alta, o professor teria que dedicar exclusivamente àquelas disciplinas, ele não consegue dar aula em outra escola, e aí já nem compensa, ele vai ter que basicamente pagar para trabalhar. Então, esse é um problema que precisaria o governo do Estado olhar com mais atenção, porque senão vai ser sempre assim, vai convocar esse mundo de professores, mas na prática mesmo você não vai conseguir cobrir o déficit nunca. Se convoca um monte, mas só que isso, vereadores, tem ocorrido também com cargos aqui em Campinas, convoca muita gente, não só na área da educação, na área da saúde ocorre isso, convoca e vão, mas aí devido aos problemas, e aí fica esse ciclo vicioso, sempre convocando pessoas e sempre faltando, sempre convocando e sempre faltando. Precisaríamos reestudar isso, né? Acho que nós precisaríamos repensar esse modelo para que não venha acontecer, especialmente em áreas tão importantes como a saúde e a educação.
Então, são essas minhas considerações, senhor presidente, senhores vereadores. Muito boa noite a todos.